Boa noite, senhoras e senhores. Estou aqui com David Beach, um meu amigo. Muitos anos já trabalhei com ele, tive a honra de trabalhar com ele, uma empresa bem grande. O convidei para falar um pouco mais de inteligência artificial, a área que ele praticamente domina, entre outras. Boa noite aqui na Irlanda. Como é que você vai, meu amigo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Prazer estar aqui. Agradecer imensamente aí, meu amigo Renato Bissoli, pelo convite. E vamos espalhar a palavra de Turing, né, Léo? Vamos falar de Turing. Pode dar uma introdução, né, David? Depois a gente pode falar referente aos casos de sucesso, né, que você tem trabalhado, grandes casos, e depois o que não fazer, as lições aprendidas para passar um pouco do seu conhecimento para as pessoas. Perfeito. Bem, eu sou cientista da computação, tenho mais de 20 anos de experiência aí nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento, Big Data, inteligência artificial. Tenho especialização em inteligência artificial generativa pelo MIT e de 2 anos para cá tenho trabalhado exclusivamente em projetos que envolvam o uso de inteligência artificial em processos de negócio. É muito diferente das pessoas que usam IA para resolver problema próprio ali, fazer texto, é embutir a inteligência artificial em processos. E aí a gente tem vários cases de sucesso aí, inclusive reconhecidos pela própria AWS. Eu sou CEO da Flexa. A Flexa é um parceiro da Amazon há mais de 12 anos. O que nós temos visto em termos de mercado, com o advento do ChatGPT, né, que as pessoas puderam botar a mão entre aspas, na IA, uma área muito específica de IA, que é a área de Large Language Models, né, e de NLP, que é o processamento de linguagem natural, deu aquela sensação às pessoas de estar aonde ficção nos falou que nós estaríamos, com uma IA que simulasse, que imitasse um ser humano. Porém, a inteligência artificial ela já está embutida aí no nosso dia a dia há muito tempo. Seja em algoritmos de recomendação na rede social, seja no Uber que você pede otimizando a operação, algoritmos que detectam, por exemplo, falhas em produção. Então, a IA já é usada há muito tempo. Só que a IA generativa, ela é uma nova classe de inteligência artificial que está deixando o mundo aí de cabelo em pé por causa das suas possibilidades. Inclusive, eu estava vendo uma nova inteligência artificial que eles conseguiram, é uma francesa, eles conseguiram fazer com que, por exemplo, você faça uma pergunta de conte essa história, mas faça uma voz de terror, uma voz sussurrando, e automaticamente a voz é transformada. Ou conte uma história para o meu filho com voz de pirata. Então, eles já meio que embutiram Eleven Labs dentro dessa inteligência artificial, que hoje o ChatGPT, pelo menos eu tentei aqui, ele não faz isso. Então, realmente está evoluindo, assim, absurdamente. Qual a diferença, assim, da inteligência artificial generativa da inteligência artificial normal, né? Toda inteligência artificial você tem um parâmetro, um valor que você passa, ele te dá um resultado. Por exemplo, você dá uma foto de um cachorro, ele fala é um cachorro. Ou você coloca, por exemplo, o histórico do seu consumo de cartão de crédito e uma transação corrente vai dizer a probabilidade de ser fraude ou não. Então, a inteligência artificial é um modelo, basicamente é um modelo estatístico treinado para ter dado uma entrada X, ele te dá um resultado Y. A IA generativa, ela tem esse nome porque o Y pode ser parecido com X. Então, ela foi treinado com milhões, por exemplo, vamos falar das inteligências artificiais generativas de geração de imagem. O Midjourney, por exemplo. Você coloca um prompt. Faça uma imagem de uma zebra andando de bicicleta. Ele tem milhões de treinamentos com imagens o par, imagem e descrição da imagem. Então, você tem alguém que escreveu uma zebra, uma pessoa andando de bicicleta, uma bicicleta no canto, uma bicicleta... Milhões de imagens tagueadas. Foi treinado um modelo aonde você diz um texto e ele cria a imagem. Isso é uma coisa assim, é algo que me surpreende até hoje, tá? Me surpreende. Que a forma como eles treinaram é como se eles tivessem pegado o texto
e feito um algoritmo de difusão que converte a imagem em um ruído. E aí eles geraram, através do texto, um padrão de ruído, com o que seria o padrão da imagem. É como se eu quebrasse uma imagem em milhões de pedacinhos de quebra-cabeça. E quando eu coloco o texto, ele gera a imagem. Ele usa esses pecinhos de quebra-cabeça para montar a imagem. Então, IA generativa tem esse nome porque a saída é uma amostra do que foi usado de treino. Sim. É por isso o LLM, ChatGPT, Gemini, ele funciona dessa forma. Eu falo, ou seja, eu usei texto para poder treinar e ele me retorna texto também. É texto para texto. E o que a entrada nós chamamos de prompt é gerado. Então, a IA generativa, apesar de ser algo realmente surpreendente, nós temos vários projetos usando, não é a IA que está na maioria das coisas. E mesmo assim, ao meu ver, a inteligência artificial que realmente muda o jogo atualmente é a inteligência artificial preditiva. Fazer a previsão de um estoque futuro, por exemplo, projetos na Grandene, né, e na Balduco para isso. Grandene, aí a marca calçados, tem várias marcas, né, Melissa, Raider. E aí, ou seja, quanto custa para uma empresa desse porte prever com precisão quanto que ela vai vender do par X da Melissa daqui a 2 meses. Isso muda o jogo. A inteligência artificial ela é muito ampla, uma sub-área é IA generativa, ela é muito usada porque é algo que a gente usa para resolver vários problemas, desde ler documentos, gerar texto, rever, gerar imagem, mas do uso empresarial, as outras práticas e técnicas de inteligência artificial, elas têm mais aplicabilidade. Os casos de uso de IA generativa, elas são assim, chatbot, ler documento, gerar imagem. A gente tem muitos cases que, usando isso, dá para fazer os resultados. Temos cases onde eu uso a IA generativa para gerar dados e depois eu uso esses dados para poder treinar um modelo preditivo. O limite está sendo a nossa imaginação. Na parte de saúde também, imagina você fazer um mapeamento do ser humano e você, junto com a AI, poder fazer uma análise da probabilidade de N doenças em percentual que o cara pode ter ou não. 1% diabetes, 2% câncer, 5%. Imagina como que isso não vai ser benéfico para fazer um tratamento antes daquilo acontecer. Então é espetacular. Sim. Inclusive, hoje, as grandes indústrias, né, que estão sendo mais beneficiadas com o crescimento da inteligência artificial é healthcare, porque, por exemplo, como você disse, já existem serviços. Nos Estados Unidos tem se eu não me engano, 23andMe. No Brasil tem a Genera, que são empresas onde você fornece seu material genético, ele quebra, faz o seu genoma, compara os seus genes com uma base de dados absurda de outros genes que te desenvolveram certos tipos de doença, e aí você até assina um termo onde você vai ser informado das probabilidades genéticas de você desenvolver uma condição. Foi nesse caso ali, se eu não me engano, com a 23andMe, que a Angelina Jolie descobriu que a probabilidade de ela ter câncer de mama era altíssima, também pelo fato de os parentes dela terem morrido dessa condição. Ela decidiu, antes de desenvolver o câncer, extrair a mama. Apesar de ser algo meio brutal, mas fazendo com cautela certinho numa cirurgia não muda nada, só substitui o tecido por uma prótese. Porém, se ela tivesse desenvolvido o câncer, aí pode dar metástase e tudo mais. Então, outra questão é a criação de medicamentos. Hoje existem modelos capazes, treinados, e é muito interessante porque imagina que eu pego as proteínas e codifico essas proteínas como se elas fossem texto. Vamos pensar bem assim, sim, de forma bem simples. O DNA pense que são letras. Se eu pego sequências de DNAs como se fossem palavras, jogo numa base de dados absurda, porque para fazer um treinamento de um modelo que já generativa precisa de muita infra. Se eu trato o DNA como palavras, eu consigo determinar, e os genes como se fossem frases, você entende que a gente consegue manipular e extrair informações de DNA, comparar. Então, assim, existem muitas aplicações. E aí, o que eles criaram? Eles criaram o Google, por exemplo, que era um computador especialista em fazer e desenvolver medicamentos. Que você tem uma proteína que ela precisa ser dobrada, como se fosse fazer um origami. Você usa um computador de inteligência artificial para criar essas possibilidades, entendeu? E aí gera novos medicamentos, você consegue fazer, por exemplo, a vacina da Covid Moderna, ela hoje é considerada a melhor vacina até hoje, ela foi feita em 2 dias, porque o cara tinha o código DNA do vírus e a vacina fez, a máquina, o computador gerou uma vacina, um mRNA,
capaz de reproduzir uma proteína daquele vírus. Foi algo assim, 2 dias. Então, a tecnologia da inteligência artificial aplicada a healthcare está sendo uma das coisas que mais impactam na nossa vida, tá? A empresa que eu trabalho ela é muito forte, né? Inclusive, ela comprou a Medidata, que é uma clinical trial, praticamente a maior do mundo, né? Se não for uma das maiores. E ela tem uns projetos bem interessantes. Por exemplo, ela tem uma parceria com uma empresa dinamarquesa de calçado, que você chega na empresa, a empresa faz um mapeamento seu, e se você tiver 1 milímetro, por exemplo, do pé direito para esquerdo diferente, o tênis é impresso 3D para você. Então, o tênis ele pode ser, por exemplo, o pé direito menor do que o esquerdo, em proporção de tamanho, tudo de acordo, por exemplo, se você tem escoliose. Então, assim, é absurdo. A pessoa chega lá com escoliose, coloca o tênis, a dor passa, porque foi feito um tênis especificamente para a pessoa. Eu acho que isso vai avançar muito, David, quando o poder computacional tiver realmente absurdo. Eu não sei se a gente vai estar vivo até lá para ver o Brain to Machine, igual o Miguel Nicoleles falou. 2060 ele prevê, né? Então, talvez a gente esteja vivo até lá. Meu caro, assim, eu sou meio cético em algumas questões, tá? Até o próprio professor Miguel Nicoleles, eu li bastante, leio, tem um livro dele, Ele é fora da curva, sensacional. recomendo, Grande Criador de Tudo, terminei de ler essa semana. É um livro que ele fala questões factíveis e reais sobre a questão da neurologia. A Amazon acabou de anunciar com a NVIDIA um projeto gigantesco, eu vi. Que eu até acabei de postar no LinkedIn, que vai 375 vezes mais potente do que o atual, imagina, por aí. Né? Ele é 375 vezes maior que o maior supercomputador do mundo. Atualmente, olha que bizarro. Só que vamos parar para pensar em perspectiva, e eu falo isso até numa palestra que eu dou falando sobre a inteligência artificial, né, a história, e desmistifico. O poder computacional do maior supercomputador de 2010, que ocupava 4 andares de um prédio, é hoje menor do que uma máquina dessa da NVIDIA, dessas máquinas que são mais modernas. Uma única máquina dessa, ou seja, 14 anos atrás, ela é 3, 4 vezes mais potente do que o maior supercomputador, vamos para pensar, o maior supercomputador do mundo de 2010, ocupava 4 andares de um prédio, 160 mil kWh. Esse computador ali vai ser quase 100 mil vezes maior do que isso. Então, é como se o maior poder computacional de 2010 fosse um carrinho de mão, e atualmente é o deserto do Saara, entendeu? De areia. E isso já é exponencial. Só que a grande questão, vamos falar do ponto de vista filosófico, do que se sabe até agora. A maioria dos problemas, eles não são computáveis. Existem problemas não computáveis. E existe o problema do exponencial, que o poder computacional tem problema quando começa a grande escala, né? Aí já entra computação quântica, uma outra coisa, mas não vamos entrar no mérito aqui. Mas realmente está absurdo, cara. A NVIDIA deu um salto bizarro. Sim, legal. Porque na corrida do ouro, né, ganha dinheiro quem vende pá e picareta, né? E a NVIDIA vende pá, né, e picareta. É verdade. Me fala um projeto aí top de sucesso, referência que você teve na Flexa, que realmente você falou, rapaz, nós tivemos resultado aqui. A empresa teve resultado com inteligência artificial. E eu vou falar sobre esse projeto. Ele começou em em julho. Não precisa citar nomes não, tá, David? Se for público... Eu vou citar nomes porque ele está público. Se tiver público lá na Amazon como caso de referência... Ele foi publicado no site da Amazon. Tá aí, até botei no chat o link. E eu vou compartilhar porque é bom para ilustrar. Aí você tem assim... Com apoio da AWS, Bravante RRC usa IA generativa para encontrar dutos de petróleo desativados. O que é isso? Quando a gente entende, vocês verão que faz todo sentido. Por exemplo, o mercado offshore ele é composto de toneladas de equipamentos a 2.000 metros de profundidade, numa pressão que faz a ida a Marte parecer um passeio no parque. Nós temos um espaguete aqui de dutos rígidos, em altas profundidades, alta pressão e vários tipos de equipamento. Inclusive, esse equipamento aqui chama-se árvore de Natal, onde conecta vários dutos, manifold e tudo mais. Qual é o desafio?
Sempre que um poço para de produzir, todos os equipamentos que sustentam aquela operação precisam ser removidos do fundo do mar. Eles não estão. Isso é uma legislação internacional. No Brasil, 40% das operações têm mais de 25 anos e precisam ser decomissionadas. Esse é um desafio. O outro desafio, tudo que se tem de informação sobre esses dutos estão em documentos de inspeção. As empresas mandam um robô lá nas profundezas e vai batendo fotos dos dutos e o engenheiro vai marcando num esquema o que ele está vendo, né, que é o aqui embaixo. Em média, entre o duto e a extração lá tem 11 quilômetros. Nós temos o cliente, milhares de documentos, nos mais diversos tipos, tamanhos e formatos diferentes, feitos por pessoas diferentes, dizendo aonde esses dutos estão. Isso está escrito no documento. Ah, David, não está normalizado no banco de dados? Não, cara. Quando eles estavam colocando os dutos lá, ninguém pensou em salvar numa planilha do Excel a latitude e longitude de cada duto. Esse foi o desafio. Aí você tem dezenas de milhares de documentos, com em média 30, 40 páginas, de 96 a 2017. Como que eu extraio essa informação? Os documentos já estavam digitalizados, em formato de foto. Porém, uma coisa é eu ter informação, outra coisa é eu ter conhecimento. A informação está lá, mas era inacessível o conhecimento. Nós fizemos com o uso de um OCR para transformar em texto, e aí usamos o modelo Bedrock Cloud 2, na época já está no 3.5, que é o modelo mais avançado do mundo, onde nós lemos as páginas e extraímos os dados de interesse e salvamos o banco de dados. Aí ele tem o duto, latitude e longitude, e ele pode plotar no mapa para saber onde cada coisa estava. Quanto tempo para extrair do bucket, lá do S3, fazer o OCR, passar até chegar no Aurora? Um processo desse, um documento, demora entre 2 minutos. Porém, a gente faz centenas em paralelo. Assim, no Cloud 2, o Cloud 3 está 10 vezes mais rápido, já está revendo o projeto para usar o Cloud 3. A gente começou a trabalhar com IA generativa quando era mato ainda, então estava no começo. Apesar de existir lá a OpenAI com o ChatGPT, em termos de modelo, o ChatGPT é uma ferramenta. Ele é um modelo, mas ele é mais uma ferramenta do que um modelo. Ele coloca... Você pode falar por áudio, ele tem lá transcrição, fala, ele consegue fazer várias coisas, mas o modelo OpenAI, ele para aplicações, ele não é o melhor. O melhor é da Anthropic, por vários motivos. Tá? Dentre eles é o Context Window. E o que nós temos visto? Os modelos estão cada vez melhores, mais rápidos e mais baratos. A única coisa que a gente sabe que, por exemplo, tinha modelo que custava $12 por milhão de tokens. Isso praticamente não é nada, né? Porque consome muito rápido, né? Dependendo do projeto. Vamos pensar, 1 milhão seria mais ou menos ler um texto de 700 palavras, entendeu? De 700 mil palavras. Foi lançado um modelo 6 vezes mais rápido, muito melhor, por 25 centavos. Nossa, absurdo, né, a diferença, cara. Então você teve algo que aumentou em várias vezes a capacidade, diminuindo em várias vezes o custo. Então o que nós estamos vendo é que os modelos serão cada vez mais rápidos, melhores e mais baratos. Por isso que eu falo que quem tem alguma demanda que pode ser aplicada em IA generativa tem que começar hoje. Por quê? A tendência é que fique cada vez mais barato, mais de graça, entendeu? Ainda mais com esses novos investimentos de hardware que a NVIDIA está fazendo. Porque toda vez que existe uma pressão de ESG muito grande, todo mundo quer fazer muito gastando menos. Porque há sim um impacto energético, social de um data center, de uma OpenAI da vida. Estima-se que tem uma cidade dos Estados Unidos onde tem um data center dos caras que começou a consumir quase toda a água da cidade para refrigerar. Precisa de muito processamento para fazer o que a gente vê. Tá? Não é trivial. A gente vê acontecendo rápido. A única forma de reduzir o consumo de energia é reduzindo o tamanho do silício, né? Do diodo básico lá do transistor. Porque quanto menor, menos energia ele consome. Só que ao diminuir, eu consigo aumentar a densidade, a quantidade de pecinhas dessa que eu consigo botar por centímetro quadrado. Ao fazer isso, fica um chip melhor. Por isso que os chips estão melhores, mais rápidos, consomem menos energia. A tendência é essa. Atualmente, o que nós percebemos é que não é tanto a ferramenta. As ferramentas hoje são muito utilizáveis, tá, em termos de modelo. Aí vamos falar de um outro case. Assim, o que a
essa empresa ganhou. A diária do navio que vai lá tirar o decomissionamento custa $250.000. Podendo planejar antecipadamente, cai muitos dias, às vezes uma semana de diferença para cada remoção. Aí você faz o cálculo. E Pode aqui, couber, já vai $1 milhão aí de economia. exatamente. Então, isso aqui é um projeto de altíssimo impacto, onde usamos uma técnica chamada Entity Extraction, extração de entidade. Eu uso a inteligência artificial para ler um documento e fazer o que um ser humano faria, que é assim, lê esse documento aqui e me fala tais informações. Obviamente, parece simples, mas não é. Tem muitos desafios, tem um workflow de lá de prompts que tem que ser feito, mas no fundo eu jogo o documento e ele me retorna um JSON falando o que tem ali. Essa mesma técnica foi utilizada nesse outro case. Só uma perguntinha, David. Você precisou de treinar alguma coisa? Não, já estava pré-treinado próprio para fazer a extração, né? Acontece que o modelo fundacional, que é isso que a gente usa, ele vem treinado, capaz, é como se fosse uma pessoa com segundo grau completo. Uhum. Vem um basicão lá, né? E você fala assim, olha, quando entra isso aqui, eu preciso sair isso aqui. Quando entra aquilo, e aí você ensina um modelo e ele tem uma capacidade de um transfer learning, que a gente chama, que é absurdo, ele entende muito rápido. Então você dá uns exemplos para ele e ele começa a entender o que ele tem que buscar. Outra possibilidade, eu transformar em texto e pegar um regexp, exemplo, tá? A regexp, para quem não sabe, é uma técnica de você buscar dentro de um texto um padrão. Eu tenho aqui toneladas de texto e quero pegar tudo aquilo que pareça um número de telefone, ou tudo aquilo que pareça um CPF. Isso é um tipo de extração determinística. Só que os desafios que nós temos trabalhado não é trivial. Por exemplo, leia esse contrato e me diga quem são as pessoas relacionadas ao contrato. Não existe um padrão sintático para isso. E é aí que entra a IA generativa. Nesse caso da Indra, que é um outro caso, né, com a IA baseada na AWS, Indra, que é a revolução no mercado de energia, é um caso bem interessante. Essa empresa, ela faz análise de contas de energia de clientes, porque no Brasil permite portabilidade de conta quem gasta acima de um valor, se eu não me engano, está R$10.000, ok? Acontece que e essas empresas que gastam acima de R$10.000, elas podem trocar de fornecedor de energia igual troca de fornecedor de telefonia. É portabilidade. O que a Indra faz? Ela analisa, o cara passa para eles lá 1 ano, 2 anos de conta, eles avaliam e dão um parecer dizendo se é possível ou não, o que a pessoa vai ganhar. O desafio, no Brasil não existe uma forma padronizada de disponibilizar conta de energia. Tem gente que retorna, entrega em PDF, tem gente que entrega em foto. Muda, não existe um layout, existe quase 200 tipos diferentes de layout e não é interesse das concessionárias que seja fácil a extração. Nós fizemos uma inteligência artificial capaz de pegar pela foto da conta de qualquer jeito e ele retorna um formato padronizado, não importa o formato da conta. Aí permite que a empresa faça em 5 minutos com 2 pessoas, o que o mercado, em média, pede 5 dias com 40. Então, outro caso aí, muito bacana. Aí você fala assim, a CTO da OpenAI falou numa entrevista que a IA atualmente só está resolvendo um problema que não deveria existir. É exatamente isso. Se as empresas de energia entregassem o consumo no padrão XML, por exemplo, ou no Excel, como é feito as empresas de telefonia, a gente não precisaria disso. Mas foi um case bacana. E um outro case, esse também publicado pela Amazon, da Jimba. Jimba é uma empresa no Brasil que ela tem alguns negócios, né? Um deles é o B2B, eles fazem fornecimento de consumíveis, eles fornecem canudo, guardanapo, copo para todo o McDonald's no Brasil, por exemplo. Então, eles terceirizam o ressuprimento desses itens, como a empresa que faz impressão, terceiriza, né, a impressão. Mas eles também têm um e-commerce com muitos itens. Muitos, assim, 30, 40 mil itens e entra muitos itens por mês. Qual o desafio? O cara tem a descrição do jeito que está na nota fiscal. Vai ser assim, caneta Bic azul. Todo mundo sabe o que é. Nós fizemos um trabalho em um modelo, entre aspas, um fine tuning, que o modelo é capaz de, com base na descrição simples, gerar um copy de vendas daquele produto. Só que no padrão que o cliente tem, eles têm documentos formais dizendo o tempo de voz, a forma de voz, tempo verbal e tudo mais. Aí, vou dar um exemplo no site deles. Eu clico nesse copo aqui, ó. Copo acrílico cristal. Legal, tem uma foto,
e tenho os dados aqui. Menos de 1% das pessoas fazem isso aqui, ó. Lê isso aqui, ó. Procura servir bebidas de praticidade. É copy de vendas. Esse copy de vendas é gerado por IA, automaticamente, com base nisso aqui. Isso foi treinado para fazer. Mas quase ninguém lê isso, mas o Google lê isso aqui. E aí, automaticamente, aumenta muito a conversão e crescimento orgânico do site. Aquele copy ele pode ser até usado para e-mail marketing, por exemplo. Exatamente. Então, assim, um dos superpoderes que foram desbloqueados na era da IA generativa é a customização em massa. Possibilidade a gente personalizar algo que era muito difícil de personalizar. Então, isso são 3 exemplos de projeto que a gente fez, conhecidos até pela própria AWS. O primeiro, da Bravante. Olha que interessante. A Amazon descobriu esse projeto em outubro do ano passado e no Vale do Silício eles estavam fazendo um evento recebendo alguns clientes europeus. No coração do Vale do Silício, que é São Francisco, a Amazon recorreu a uma empresa de Vitória, Espírito Santo, que é a Flexa, para ir até São Francisco falar do case da Bravante, porque eles não tinham outras empresas no mundo capazes de contar uma história de impacto do uso de IA generativa. Olha que interessante. Isso é outubro do ano passado. Muito legal. Muito bom isso. Então, assim, o Brasil ele está sim na vanguarda de projetos globais. Dia 15 de agosto, no Amazon Summit Brasil, eu vou participar de um painel com mais de 20 analistas do Gartner, IDC, analistas internacionais para falar de cases. Porque há uma IA generativa, tem muito dinheiro, não está dando resultado. Cara, está faltando pessoas olharem para dentro das suas empresas, entenderem o que dá para fazer com IA e fazer. As possibilidades de ganho, de escala, economia, produtividade, são absurdos. Só que está faltando cases, assim, problemas para resolver. Só que para você olhar, se você olha para cima, veja um vazamento, é muito fácil entender o que eu preciso para resolver esse vazamento. Só que a inteligência artificial é muito ampla. É muito difícil a pessoa somente não ter ter a capacidade de olhar o problema e entender que tipo de técnica, método ou ferramenta de inteligência artificial pode ser usada para resolver aquilo. Mas, quando a gente encontra, igual nesses cases, aí as coisas acontecem, entendeu? Muito bacana. Isso me lembrou uma história. Eu tenho um amigo, não vou falar nem o nome da empresa, nem ele, mas assim, isso tem mais de 10 anos. Ele, na época, eram 60 advogados que, por mês, digitavam 10 mil petições. Ele meio que criou uma AI, né, mas robôs, que ele teve a capacidade de, assim, infelizmente, os 59 advogados foram mandados embora, ficou só um. Esse um, com os robôs, conseguia fazer mais do que 10 mil petições por mês, com trabalho de higienização de dados e tudo mais. Então, assim, naquela época, ele meio que já criou a AI dele, o software dele, para fazer isso. Agora, imagina hoje como é que não está com todo o acervo computacional. Então, assim, realmente está muito avançado. Sim. A primeira onda é de redução, desperdício. Porque como você está fazendo algo de forma ineficiente, que poderia ser feito melhor, você está desperdiçando. Eu vou te dar um exemplo. Eu já entrei numa empresa, tem uns 8 anos. Sabe o que a empresa fazia, Léo? Eu nem sabia que existia empresa que fazia isso. Eles tinham dezenas de pessoas que ficavam ouvindo rádios e canais de televisão no Brasil inteiro. Porque se eu sou dono de uma marca de café, vamos lá, Café Cafuso, e eu contrato que eu quero propaganda, o pacote é assim, ó, eu vou te dar X inserções de 30 segundos nos horários tal. E essa empresa vendia um serviço de auditoria para as marcas, para dizer, ó, os caras falaram que iam falar tanto no rádio, não falaram. Ou falaram 10 segundos. Exatamente. Olha que coisa caótica. Isso hoje, com inteligência artificial, é algo meio que básico, né? Se parar para pensar assim, nossa, é algo relativamente simples. Mas eu tenho até uma palestra que eu dou, vou até mostrar um slide aqui que eu uso. Você sabe como é que eram os computadores em 1924? Um monte de gente lá botando uma fila de gente, praticamente. Exatamente. Então, assim, em 1924, os computadores eram assim, ó. Tanto que tem aqui, ó, divisão de computação. Na década de 90, quando 80 ali foi lançado o Excel, as pessoas ficaram loucas. Por quê?
As contabilidades eram desse jeito. Um monte de gente sentada, pegando livro razão, livro caixa, que era escrito à mão, fazendo conta para calcular lucro, prejuízo das empresas. Coisa que uma planilha do Excel, relativamente simples, faz com o pé nas costas. Então, começaram a ter escritórios que tinham 5 pessoas, 6 pessoas, que dava conta de 100, 200 clientes, enquanto os escritórios normais tinham que ter grandes clientes, porque eles tinham que ter um monte de gente. Aí eles falavam, olha aqui, eu tenho 20 pessoas dedicadas para você, aí eu tenho que te cobrar $30 mil por mês. Aí os caras lá com o Excel falavam, não, velho, eu faço a mesma coisa aqui por $500 por mês. Aí você teve uma bagunça no mercado, um dump de preço extremo por aumento de eficiência. Então, essa onda da IA, ela está causando isso, ela está causando aumento de eficiência. E uma outra coisa que ela está fazendo é que ela está nivelando as pessoas. Hoje, por exemplo, uma pessoa, eu não sei nada, eu não sei fazer. Diferente de você, Bissoli, eu não consigo desenhar aqueles bonequinhos de palito, cara. Eu sou péssimo para desenhar. Nas minhas apresentações, quase todas os meus slides, as imagens que eu uso, são geradas por inteligência artificial. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, eu quero criar uma imagem assim, assim, assim. Aí saem das coisas desse nível aqui. Ó. O que está acontecendo? Está nivelando alguém que não sabe fazer aquilo com alguém que é média daquele segmento. Por exemplo, eu não sei fazer poema, mas eu tenho uma ideia. Eu quero fazer um poema sobre um cavalo manco que perdeu a ferradura. Aí vai lá e faz um poema, entendeu? Eu tenho uma ideia do que eu quero. Então, a IA generativa, ela está nivelando as pessoas, principalmente na área de audiovisual. Cara, a pessoa vai poder criar um roteiro de um filme, gerar o filme e assistir o filme dele no mesmo dia. Já parou para pensar? Você vai assim, quero assistir um filme de faroeste. E gera um roteiro aí que envolva isso, 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 cavalo, índio e não sei o quê. Faça o roteiro, cria os personagens. Agora faz o filme, faz a trilha sonora. E você assiste um filme, cara, de 2 horas, feito por você. E amanhã você vai assistir outro. Agora eu quero assistir uma ficção científica. Isso está bagunçando a cabeça das pessoas, porque isso sim será possível. Só que o material de construção desses modelos são milhões de horas de conteúdo gerado por seres humanos. O que você recomenda as lições aprendidas para quem está começando a inteligência artificial, seja pessoa física, empresa? O que ela não deveria fazer? Principais erros cometidos que acabou custando caro ou mais horas, esse tipo de coisa. É muito interessante essa pergunta. A gente olha para os clientes que vêm com dezenas de projetos. Estou falando que a gente tem dezenas de reuniões por mês, tá? De ideias. E o que eu falo? Você consegue resolver esse problema no Excel? Você consegue fazer uma planilha? Você consegue resolver esse problema de outro jeito? Sim. Descreva, entenda. Venha, envolva a inteligência artificial naquilo que realmente faz sentido. Porque mais importante do que saber que tomate é fruta é saber que não se coloca tomate na salada de fruta, entendeu? Então, assim, as pessoas querem usar IA em coisas que não precisariam ser IA. E a maior parte do nosso trabalho tem sido separar o joio do trigo. Então, o primeiro passo, entenda 3 coisas definidas, escritas assim, de tal forma que você possa explicar para sua avó o que você quer de resultado. Vamos parar para pensar assim, o que eu quero de resultado? O resultado é, vou dar um exemplo aqui da Bravante, o resultado é a lista dos dutos com suas respectivas latitude e longitude. Cara, é isso que você quer? Isso é o suficiente? Sim, perfeito. Defini o que eu quero de saída. Outro passo, o que eu tenho de entrada? Que dados eu disponho para alimentar aquilo? Porque já teve situação, por exemplo, de um grande clube de futebol querer uma solução que pudesse conversar de forma personalizada com seus torcedores, ou um conjunto de notícias, e eu falo com você, com o cliente ali através do aplicativo, de um jeito que, poxa, gera o engajamento do cara. Aí eu perguntei, legal, que dados do seu torcedor, que são quase 1 milhão, você tem? Cara, o nome, tá? Só o nome, não, a gente já tá vendo aí. Ferrou, velho. Vai treinar como isso? O cara quer pipoca sem ter milho, entendeu? Então, assim, defina o que você quer de saída. Essa saída e o impacto que vai ter. As pessoas subestimam
o custo. Às vezes, as coisas podem facilmente escalar de custo, ainda mais se for empresa que tem uma escala muito grande. Então, defina o que eu quero de saída. Ponto. E outra coisa, finge que você tem isso hoje. Tem isso hoje. O que vai dar de resultado para a empresa? Calcule o resultado a partir do momento que você tem aquilo que você definiu pronto. Próximo passo, eu tenho os dados que sustentam para te dar aquele resultado um monte de modelos, um monte de oportunidades que a gente abre, um monte de projeto morre nessa fase. O cara descobre que não tem dados para aquilo. É interessante. Então, assim, até para não desperdiçar energia. É muito melhor, eu até brinco, é algo terrível, que o projeto morra no berço. Porque daqui a pouco o cara está contratando, contratei, aí está lá, pô, cadê os dados? Não tem. Aí aquela frustração. E além dos dados também, deve treinar os dados de forma correta, né? Também não adianta nada você treinar errado, vai tomar decisão errada. Exato, mas assim, quando eu parto, tem uma técnica que a Amazon usa chamada working backwards. Tipo assim, finge que você tem um negócio pronto. Vamos lá. O que você quer está pronto. Pode parecer besteira, mas o cara fala assim, o que você vai fazer com isso? Se isso estivesse pronto, o que ele muda de ponteiro? Seja na sua receita, seja na sua despesa, seja em economia de horas. Os caras não sabem medir. Então, é um projeto altamente apto a provavelmente dar problema. Então, por exemplo, aqui, ó, é o que eu uso, gosto bastante dessa imagem. O cara tem uma puta de uma estratégia de olha a qualidade dos dados. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Working backwards. Qual o resultado? Porque o que eu tenho observado? As pessoas estão investindo por investir. Vamos dar um exemplo. Microsoft Copilot. É lindo, maravilhoso, tá? E a Microsoft vende por $30 por usuário. O cara digita um negócio, gera uma planilha no Excel. Ele digita outra coisa, gera um PowerPoint automaticamente. Beleza. Aí vamos parar para pensar. Numa empresa com 2.000 funcionários, o cara compra para os 2.000 funcionários esse pacote que custa $30 por mês. $60 mil por mês. Botei para todo mundo. Quantos PowerPoint o caboclo faz por mês? Eles nem usam. Exatamente. Quantas planilhas de Excel o cara faz? Rapaz, quando você vai ver, os ganhos de produtividade, eles estão totalmente mal dimensionados, porque não existe. Não existe uma perda de produtividade, é algo que eu não faço, entendeu? Eu não faço aquilo. Então, as pessoas precisam entender aonde o projeto se encaixa antes de começar. Comece de trás para frente. Olha a sua operação. Por exemplo, tem coisa que é bacana. E é muito interessante que a própria Amazon tem usado IA generativa não substituindo pessoas, mas auxiliando. Por exemplo, tem um case que a Amazon tem mais de 150 mil atendentes próprios de call center nos Estados Unidos. Assim, terceirizado, tá? Na Índia, não sei, mas tem mais de 130 e tantos mil. Quando alguém liga para reclamar, a IA entra na ligação, vai ouvindo e ela aparece na tela do atendente dicas. Por exemplo, cara, que eu comprei não sei o que. A IA fala, fale para o cliente que a nossa política de devolução é assim, assim, assado. Aí cabe ao atendente, ou seja, last mile, é feito pelo ser humano. Aí eu estou auxiliando o ser humano a tomar decisões melhores. Estes têm sido os casos que mais dão certo. Tem casos também que o cara já está nervoso, então a IA já identifica pela voz, esse cara, o tratamento tem que ser assim. Exatamente. Você vai falar isso, porque a pessoa já está nervosa, não adianta você retrucar. Então tem várias coisas que... E isso dá muito resultado. Exatamente. Então, assim, organizar conhecimento, organizar informação. A IA veio para nos salvar de nós mesmos. As empresas estão gerando tanto material, tanta informação que eles são capazes de lidar. Por exemplo, é um case até de uma grande construtora nossa que está para sair em revista. O cara tem mais de 10 mil documentos sobre melhores práticas que foram coletados ao longo de muitos anos. Sempre que acaba uma obra, o cara precisa preencher um documento, tipo assim, o que aconteceu? O elevador caiu. O que eu fiz? Eu fiz isso. O que você poderia ter feito? O cara faz o melhor documentos de lições aprendidas. Entra no portal, preenche esse formulário. Sabe quem lê? Ninguém. Os caras coletavam dados e ninguém lia. Nós criamos um assistente que foi treinado com esses dados, que fica dentro do Teams da empresa. O cara fala assim, estou fazendo uma obra e quero instalar o elevador. Tem alguma coisa que eu preciso me preocupar? Aí uma IA, uma técnica chamada RAG, ele lê esses documentos que dizem respeito àquilo e faz um artigo personalizado que responde a pergunta do cara citando as fontes. Ou seja, eu estou
transformando informações em conhecimento. Primeira coisa, faça projeto para resolver problema interno da empresa, que o usuário final serão os próprios colaboradores. Por quê? Porque você testa, você valida, você não vai causar um problema com o seu cliente, igual você citou aquele caso lá de uma empresa canadense que colocou o chatbot para atender o cliente final e falou uma coisa errada da política. Que se tivesse feito o treinamento interno com os funcionários, provavelmente não teria cometido esse erro. Sim, muitas empresas colocam carroça na frente dos bois. Eu sempre falo é aquilo, né? A pessoa chega, não, eu quero uma Ferrari, mas você mora onde? Não, eu moro no sertão, onde que só tem buraco. Cara, compra um Jeep. Você tá usando a tecnologia errada para sua realidade, cara, entendeu? Exatamente. A forma mais simplista que tem de imaginar isso. Ou você quer comprar o Jeep para Fórmula 1. Cara, não vai funcionar. Tem que adaptar a realidade e a solução para o seu negócio. Às vezes você não precisa nem de AI, foi o que você falou. A planilha Excel com banco de dados Access vai te dar resultado naquele momento. Existe uma história chamada Navalha de Ockham. Fala exatamente isso. Qual é, né, uma técnica heurística, ou seja, de conhecimento incremental, onde eu tenho um problema que eu parto da forma mais econômica de resolver esse problema. E aí, até para finalizar, Bissoli, aconteceu um caso assim que teve um tempo que eu dava aula como professor convidado na Universidade do Espírito Santo para as turmas de engenharia, mas assim, falando de empreendedorismo e coisas que estão acontecendo no mercado. Aí eu participei lá, fui levado num laboratório, cara, parecia a feira de, assim, laboratório do James Bond, os caras, aquele tênis que o cara botava fibra ótica, corria com tênis e plotava a pisada. Tem muita coisa bacana ali, né? A UFS tem uma empresa que vende caminhão autônomo para o mundo todo, a Lumen Robotics. Porém, o professor estava contando que ele deu um desafio para a turma, que foi, existe um problema muito sério no mundo, que são queda de idosos nos hospitais. O velho entra no hospital por causa de uma gripe e fica um mês porque quebrou o fêmur e cai. Então, o desafio fosse criar uma técnica, uma forma, detectar a iminência de a pessoa subir, levantar. Aí os caras, só as coisas mirabolantes, que vai ser uma câmera treinada com dezenas de horas de deep learning, que detecta o que o cara está levantando. Resumo, quem ganhou a disputa foi um cara que pegou uma campanhazinha do Paraguai e botou dentro do travesseiro. O velho levantou, pitou, entendeu? Olha que coisa simples. É o simples. É. Você está entendendo? É verdade. Então, assim, pense sempre nessa forma econômica. Às vezes você chega à conclusão que não é IA que resolve. Até aquele caso lá, na linha de produção, eles estavam perdendo muito a pasta, né, que estava vazia. O cara colocou o ventilador para jogar de lado, os engenheiros pensando, cara, não, coloca o ventilador, cara, se tiver vazio, vai jogar para lá e põe o lixo do lado. Exatamente, esse é um problema. Bom, David, muito bom, cara, esse bate-papo, espero que o pessoal tenha gostado. Algumas palavras aí para você dar finalizada, o que você tem de novos projetos? Agendado uma palestra no Rio Innovation Week, que é um evento que vai reunir mais de 140 mil pessoas, vai acontecer no dia 14 de agosto, no Rio de Janeiro. Você tem que vir para a Europa, cara. Arruma uma coisa para nós aí, velho, para poder apresentar. Vamos encerrar a nossa live. Eu realmente agradeço a oportunidade. O Luiz botou aqui, bom demais. Valeu, hein, David? Muito obrigado. Valeu, querido. Valeu. Um abraço. Até mais, pessoal.